Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 8 de setembro, sexta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 23. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Hoje nós vamos celebrar a Natividade de Nossa Senhora. É uma natividade envolta em mistérios. Primeiro, porque ela foi preservada do pecado original, em vista do Filho de Deus, Jesus Cristo. Depois, porque Maria foi muito esperada e aguardada por seus pais Santana e São Joaquim, pois eles já eram idosos e estéreis, mas como eram tementes a Deus e confiavam na misericórdia de Deus, Santana concebeu na velhice. Pois Deus, quando realiza suas promessas, ele não faz nada pela metade, faz a obra perfeita e completa. E Santana e São Joaquim aguardaram por longos e longos anos a possibilidade, o sonho de terem um filho. E desse sonho, desse amor puro e verdadeiro, surgiu Maria Santíssima. E de Maria Santíssima nos veio o Salvador, Jesus Cristo. E então, Maria Santíssima estava prometida em casamento a José. Mas antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. É muito importante dizer isso, que Maria, ela foi virgem antes, durante e após o parto. Por que é tão importante isso? Porque houveram pessoas que diziam que Jesus não era o Filho de Deus. Outros diziam que Jesus não era filho de Maria. Outros diziam que Jesus era o filho de José. Não, Jesus é o Filho amado do Pai. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então José é somente o pai adotivo. E antes mesmo de Maria viver com José, ela já estava grávida pela ação do Espírito Santo de Deus. E José, ele era justo, mas não queria denunciar Maria, pois a sua situação era muito complicada. Não tinha nenhum relacionamento com ela e ela já estava grávida, o filho não era dele. Então ele tinha duas opções: denunciar Maria, e ela seria apedrejada em praça pública, ou abandoná-la. Como ele a abandonou, então a culpa recairia sobre ele, ou seja, os parentes diziam: José engravidou Maria e a abandonou, ele seria covarde. Aqui nós percebemos a grandeza de São José. Ele preferiu sofrer, preferiu que a culpa caísse sobre ele a trazer alguma dor, algum sofrimento para a sua amada Maria. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo de Deus. José foi premiado pela sua justiça e pela sua bondade, e recebe a visita do anjo de Deus, que acalma seu coração, que mostra os propósitos de Deus no seu sofrimento. Todo sofrimento tem um propósito, e todo sofrimento com amor gera um fruto de santidade, de perseverança. E José soube aprender a sofrer, soube aprender a encontrar os desígnios de Deus nos seus sofrimentos. O anjo disse a José: Maria dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Assim como Adão deu o nome
aos animais, a tudo que existe na natureza, José dará um nome ao Filho de Deus, a nova criação, a humanidade redimida e restaurada. Agora vai renascer, ressuscitar em Cristo Jesus. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Eis que a Virgem dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. José então ficou feliz, compreendeu os mistérios de Deus e voltou para casa. Acolheu Maria como sua esposa e viveu o resto de sua vida sendo fiel à sua esposa Maria, não tendo nenhuma relação com ela, mas trazendo-a no coração e protegendo o menino Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos guarde, nos livre de todo mal e que Maria Santíssima interceda por nós, por nossa igreja e por nossas necessidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.